E A aí? fera do bodybuilding nacional e mundial. E Boa aí, noite, Dudu, boa tudo noite. bem, cara? Tudo ótimo, Alex. Obrigado pelo convite, cara. Para mim é sempre um prazer enorme. Aliás, já te agradeço por ter aceito esse desafio aí. E é um desafio, né? É um desafio, verdadeiro desafio, mas estou curtindo. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, esse desafio, né, Eduardo? É, Sim. eu lembro que foi num domingo, a gente conversou isso antes, né? A gente conversou, acho que foi numa sexta, numa quinta-feira, e você já num domingo lançou o vídeo aí nas redes sociais mostrando que você está vindo por uma busca de um corpo mais funcional, justamente pelas as limitações que o tempo de treinamento causou aí seu cotovelo, entre outras lesões que são pertinentes do esporte, né? E aí você veio conversar comigo na busca por um corpo mais funcional, um corpo mais atlético, assim, uma performance melhor, claro, nunca abandonando a sua raiz, que é o bodybuilding, jamais, né? Mas Uhum. você trazendo essa funcionalidade para você. Cara, e é justamente isso que eu acho que a maioria da galera tá querendo saber. O que que te levou a essa mudança? Perfeito. Na verdade, eu sempre fui muito feliz, muito realizado no fisiculturismo desde 2001, quando eu tinha 18 anos de idade, que foi a minha primeira competição. Eu decidi que eu queria isso para minha vida. E desde lá eu venho me dedicando ao esporte, ao fisiculturismo, de fato, até o 2022, onde eu interrompi minha carreira por causa da não só da idade, mas também por conta de algumas limitações. Afinal de contas, eu tenho 12 cirurgias, já reconstituí boa parte do meu corpo e algumas lesões que eu não operei, que eu tenho lesões parciais, que eu tenho que cuidar. O treino, eu precisei começar a adaptar muito meu treino e, enfim, quando eu parei de competir, eu comecei a acompanhar, produzir conteúdo, comecei a acompanhar os meninos mais jovens e comecei a treinar junto com eles. E eu percebi que eu estava ficando cada vez mais dependente das máquinas, eu abandonei o peso livre e eu já estava com uma vontade de abandonar esse tipo de treino, sabendo que não era o melhor para mim. Só que tem algumas questões, Alex, quando a gente fala de assim, de fisiculturismo, principalmente a questão do uso de hormônios, a dependência psicológica do uso de hormônios, isso é uma coisa que quase ninguém fala. Pô, E eu, legal. e eu comecei a ter uma dificuldade em lidar com isso, lidar com o fato de perder massa muscular, lidar com o fato de ver meu corpo mudando. Só que, de alguma forma, eu sabia que isso não podia afetar a minha identidade, aquilo que eu construí, aquilo que eu sou de fato, né? E, e assim, foi uma decisão bastante difícil, mas ela foi motivada também por um tratamento de fertilidade que eu estava fazendo desde dezembro do ano passado, onde eu tive que parar com todos os hormônios e ainda estou restabelecendo o meu eixo hormonal. E, na verdade, eu sou um cara muito racional, assim. Eu pensei, tá, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu não quero mais ficar grande. Para mim, o que me deixou espantado não foi a perda de massa muscular que eu tive por conta de parar com os hormônios. O que me deixou, de fato, muito preocupado foi o fato de eu ver que eu perdi muita força. Então, quando eu parei com os hormônios, eu percebi que eu não era forte, eu era grande, era diferente, né? Isso aí, Eduardo. Então eu pensei, cara, eu sou grande, mas eu sou muito fraco. E eu comecei a ver o peso me esmagando cada vez mais. E o que me preocupa não é parecer grande, sabe? Eu fui grande a vida toda. O que me preocupa é eu não ter as valências de que uma pessoa precisa para viver, força, mobilidade. Então, foi aí que eu criei coragem em te mandar uma mensagem e eu fiquei postergando isso porque eu sabia que a partir do momento que eu te mandasse uma mensagem, isso não ia ter mais volta. É E isso. aí eu te mandei, assim, cara, tá sendo um processo bem legal, porque o atleta de alta performance, ele tá sempre buscando aprimoramento, sempre buscando melhoria, sempre buscando algum objetivo, e como eu não tenho mais objetivo de competir, eu estou iniciando algo em que eu ainda não sou bom,
Então, isso me motiva a querer evoluir e saber que isso é um processo, não é do dia para a noite, né? Então, isso Uma está... das coisas mais interessantes que a gente conversou, né? E que eu noto assim no nosso primeiro, na nossa primeira conversa, né, Edu? Você estava muito preocupado com os hormônios. Você, cara, hormônio, pô, meu hormônio caiu, meu eixo. E eu percebi notoriamente assim que você se tornou um cara, você estava falando de uma forma mais psicológica. Cara, meu irmão, tô perdendo massa. E aí a gente está agora reconstruindo esse tecido. Esse tecido está produzindo energia. Esse tecido, quando ele é segmentado, que é o modelo do seu treino, que a gente está desmamando agora para as pessoas entenderem, não é uma mudança radical. A gente começou ali na primeira semana com muita mobilidade, né, Eduardo? E Muito. você fala um pouquinho desse treino de mobilidade que foi naquele início da semana, na primeira semana. O que que o corpo respondeu com aquela mobilidade ali de preparação para o exercício? A mobilidade é algo novo para mim. Não era uma coisa que eu fazia. Eu fazia liberação miofascial, fazia alongamento, mas eu não fazia mobilidade de fato. E também, ao decorrer dos anos, eu fui perdendo muita mobilidade, principalmente na região torácica, na região lombar. E isso foi me deixando cada vez mais susceptível a ter lesões, e eu fui me tornando fraco, como eu disse antes. E, na verdade, tu queria que eu abordasse exatamente o quê? A parte da mobilidade, Edu, como é Mobilidade? que foi inserir essa mobilidade Então, antes do seu ah, treinamento? Porque a gente começou desse jeito. Eu falei, faz o teu treino, mas eu vou inserir a mobilidade antes. Então, aí no início eu demorava muito, eu comecei a gastar uma hora e pouco para fazer 5 exercícios de mobilidade, porque simplesmente eu não conseguia. Eu flexionava o meu quadril, eu ia estender meu joelho, o meu joelho não estendia. E aí eu ficava ali insistindo, insistindo, suando, suando. E aí eu falei, pô, eu não posso desistir, porque quando a gente inicia um processo, uma atividade nova em que a gente ainda não tem aptidão, é importante ter a didática, que nem tu falou, a gente vai trabalhar microdoses, porque se tu tivesse feito uma mudança drástica na minha rotina, muito provavelmente eu não ia ter adesão, eu ia ter desistido. Isso é Com num processo, certeza. né? Isso é num processo de emagrecimento, isso é num processo de ganho de massa muscular. Toda vez que tu inicia um processo, tu tem que entender que existem etapas. E eu sabia que aquela etapa teria que ser vencida. As cirurgias, elas me deram essa capacidade de entender que hoje está difícil, mas amanhã vai estar um pouco melhor. E eu comecei a viver um dia de cada vez. E foi aí que eu comecei a sentir, até que um dia eu fui fazer uma rotação de tronco, eu encostei o braço no chão, assim. Aí eu falei, pô, peraí, o chão está mais perto de mim agora, sabe? E, cara, Excelente. e por incrível que pareça, isso começou a me deixar feliz e mais motivado, mais do que se eu tivesse visto um pump no meu bíceps, por exemplo. Eu comecei a dar importância para outras coisas e eu comecei a focar em cada evolução que eu tinha para poder me manter motivado, sabe? A gente não prioriza a carga, né? No primeiro momento, a gente prioriza a amplitude de Isso. movimento, e eu estou muito feliz porque eu estou recuperando cada vez mais as amplitudes. Se eu fizesse, por exemplo, esse treino que eu fiz hoje, se eu tivesse feito ele há, sei lá, um mês atrás, eu estaria no hospital agora, porque eu não teria a menor Cara, capacidade de agachar abaixo de 90 graus, fazer terra, fazer stiff, sabe? Então, assim, eu tô curtindo demais esse processo e eu tô percebendo que, apesar de eu não estar gigante, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais apto e, principalmente, eu me sinto mais motivado, porque chega um determinado ponto na vida que a gente tem que buscar aquilo que nos traz felicidade e não ficar preso ao passado. Fisiculturismo foi algo muito importante na minha vida, é o que me tornou o Eduardo que as pessoas conhecem, o atleta, é o que me isso. deu o sustento, né? Mas eu não preciso ficar preso à minha versão do passado para poder evoluir. Eu acho que eu tenho que desapegar, entender que são fases, e agora eu estou vivendo uma nova fase, quero ser pai de novo, tenho 45 anos, como que vai ser? Eu tenho uma filha de 5. Como que vai ser daqui 10 anos? Será que eu vou estar andando de muleta? Porque era o caminho que eu ia seguir se eu tivesse continuado com aqueles treinos, cada dia mais pesado. Cara, E ainda tem a isso é muito questão incrível. hormonal.
tem a questão hormonal, porque como eu usei hormônio durante muitos anos, é, eu percebi que o meu eixo ele está voltando, mas é de forma muito progressiva. E eu percebi que os treinos de força estavam aumentando meus parâmetros inflamatórios também. E aí eu percebi que eu só inflamava, não conseguia recuperar, não tinha capacidade de recuperar, e no outro dia eu treinava mais e mais e mais e mais. E esses treinos, apesar de trabalhar o corpo todo, eu sinto que, como a gente está priorizando nesse primeiro momento tempo sob tensão e amplitude, eu percebo que o ajuste, abrir mão da carga no primeiro momento está sendo muito bom para mim nesse processo, sabe? Cara, isso é importante você falar, Edu. Eu não sei se é porque tá tendo treino aqui no CT, na parte de baixo. Então, as pessoas lá estão treinando, enfim. Eu não consegui chegar no escritório para fazer, porque hoje nós tivemos aqui alguns treinamentos para. Eu estou me preparando para uma nova série que eu vou gravar, né? A Uhum. minha série vai estrear em setembro, né? Para quem não sabe, eu também faço alguns trabalhos como ator. Então. Eu tive hoje muitos treinamentos aqui. Eu vou gravar agora o Arcanjo 6, o Arcanjo Renegado 6, a temporada 6. Então, estou numa fase de preparação. Tinha muita gente aqui hoje e eu tive que treinar alguns atletas também. Então, não consegui chegar no escritório para gravar. Então, a gente está tendo esse barulho aqui porque o pessoal tá treinando. Edu, você falou uma verdade muito incrível que muitas pessoas ainda usam os antólios. Ainda usam aquele antóleo de cavalo, só anda numa direção. E elas acabam perdendo essa visão periférica. Você está focado na força. Lembrando que a hipertrofia é um trabalho de qualidade, é um trabalho que ele é associado ao desenvolvimento de força. Não existe um treino de hipertrofia. Você ganhando força, o teu músculo ele vai gerando adaptações. E o que estava faltando em você era que a limitação na amplitude gerava uma sobrecarga articular incrível. E essa sobrecarga articular, ela machucava não só a articulação, mas também os ligamentos. E Uhum. com o tempo, você foi apresentando diversas lesões. Você tem uma lesão de cotovelo, você tem uma lesão, outras lesões, como você falou, mais de 8 cirurgias. E agora a gente está reconstruindo esse corpo. Esse corpo está entendendo que ele não faz força somente em uma direção. Ele empurra, puxa, estende, flexiona. Ele faz multidirecional. E a força é consequência disso. Um dos trabalhos que a gente inseriu semana passada, e você fez ele ontem, é o trabalho rotacional, né? Se a Uhum. galera segue o Edu, olha ali os stories do Edu, o Edu tem postado isso. Eu postei no meu próprio Instagram, comentando os trabalhos rotacionais do Eduardo para cadeia cruzada. E ele mencionou isso para mim. Ele falou: mestre, eu nunca fiz isso na minha vida. Mas o cara tem tanto atleticismo, né? Ele tem uma resposta atlética tão boa. Quando eu vi o primeiro movimento dele, eu falei: cara, isso vai ser fácil. Porque tem uns caras que são muito duros, Eduardo. Os caras não conseguem rodar. E aí é onde acontecem as maiores lesões. Porque a gente tem uma cadeia em espiral no nosso corpo que começa aqui no pescoço e acaba lá no tibial anterior, que é a cadeia mais fraca que a gente tem. É a cadeia mais frágil. E se a gente não trabalhar ela, a gente perde a estabilidade. Então, nesse momento, a gente está te dando o ganho de estabilidade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o treino de estabilidade que você está fazendo. Desculpa, o O, treino rotacional que você fez. Então, da mesma forma, o primeiro dia eu fui fazer esse treino, foi semana passada, eu estava em Florianópolis e, nossa, cara, foi assim, foi muito difícil para mim. Primeiro porque eu ficava abrindo teu WhatsApp tentando decorar os exercícios, aí eu lia como fazia, eu olhava, tu manda sempre o treino com link, com os vídeos demonstrativos, então eu abria o vídeo, olhava, analisava, e depois eu fui entendendo que aqueles vídeos são só didáticos, porque o cara nem estava rodando tanto tronco no vídeo igual tu pediu para mim. Ou seja, eu percebi que ontem foi o segundo, não, o segundo dia que eu fiz esse treino e já foi bem melhor. Já foi, no início eu tinha um pouco de medo de rodar, eu sentia que o meu corpo estava me prendendo, então isso me causava receio.
aí tu pediu para rodar mais o quadril, e ontem eu fazia os movimentos de rotação, virando o quadril sem medo, sabe? Jogando, usando o meu corpo para aquilo que ele foi feito, e só que eu não fazia isso, né? E aí eu comecei a ficar com o quadril cansado de tanto rodar, e aí eu percebi, pô, acho que eu estou fazendo certo, porque eu acho que esse é o objetivo. E é um e é uma fadiga generalizada, assim, é uma fadiga geral, não é uma fadiga de um músculo, de um segmento de um músculo, sabe? Então, por exemplo, eu treinar costas, eu fiquei com a dorsal dolorida, só com o posterior de coxa dolorido, e eu percebi também que as mobilidades me ajudaram não só a executar os movimentos, mas também estão me ajudando na recuperação, porque como eu faço essa mobilidade diária, eu estou sempre mantendo as articulações em movimento, né? E aí eu percebo que a minha recuperação também fica melhor, porque quando a articulação ela trabalha, eu sinto que o músculo ele fica menos tensionado, sabe? Então, eu tenho evoluído nos meus cardios também, faço cardio 40 minutos todos os dias pela manhã, espero um dia poder voltar a correr, né? Mas tenho que baixar um pouco meu peso ainda, mas é que nem eu te falei, eu estou vivendo um processo novo, mas eu estou pegando toda aquela resiliência que eu tinha ao longo da minha carreira, que me levou a fazer 9 participações no Mister Olímpia, 8 finais, um segundo lugar, 3 terceiros lugares, enfim, na época algo inédito para o Brasil, e eu estou pegando toda essa toda essa resiliência que eu tenho, essa dedicação, essa disciplina, e estou colocando agora em outros âmbitos da minha vida, né? No trabalho e também nesse nosso trabalho. Então, eu trago aquele Eduardo para dentro desse universo e está sendo muito legal, porque ele está se deparando com situações em que são desconhecidas, e meu corpo está cada semana entendendo que ele pode fazer os movimentos, que ele está cada vez mais apto. Como eu disse antes, Alex, as cargas é algo que o atleta se importa muito, sabe? Eu chegava na academia e falava, pô, se eu não agachar hoje com 180 quilos, foi um mau treino. Só que eu percebi com o tempo que a amplitude de movimento, a profundidade da execução dos exercícios gera também uma fadiga, às vezes é muito mais difícil, sabe? Então, eu estava numa fase me encaminhando para só trabalhava máquina, eu já não tinha mais contato com peso livre, eu já chegava na academia meio preguiçoso, já pegava um exercício que tinha que sentar para fazer ele sentado, já me encostava nas máquinas, então assim, fiquei só por elas. E agora, hoje, por exemplo, no meu treino de membros inferiores, tu colocou ainda uma extensora e uma flexora, foi a parte mais chata do treino, porque eu queria mesmo fazer os exercícios para melhorar, para gravar, para filmar, entendeu? Aí eu percebi, cara, eu acho que eu estou virando a chave. Pô, tá sendo um processo bem legal. Eu não imaginava, tu perguntou se a galera me segue aí, eu não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande, porque, afinal de contas, são tantos anos dedicado ao fisiculturismo que eu atraí uma audiência interessada no fisiculturismo, nos meus conteúdos de musculação. E eu fiquei muito receoso com o vídeo que eu fiz para poder falar sobre a decisão que impactaria em outro rumo da minha carreira, e foi muito bem aceito, sabe? Foi muito bem aceito porque as pessoas compreenderam por que que eu estava buscando esse novo formato. Então, além de inspirar muita gente, sabe? Ó, hoje o Fantástico me procurou para fazer uma reportagem, e claro que eu estou conversando para tentar entender a pauta, porque o Fantástico é um pouco sensacionalista em alguns aspectos, e eu tenho ainda que entender para que caminho que vai seguir, porque é, impactou muito a questão do uso de hormônios, né? Eu falei que eu parei com os hormônios só para contextualizar meu tratamento de fertilidade, e o treino era só uma consequência, porque durante esse período de tratamento eu comecei a enxergar meu corpo de uma forma diferente, e uma coisa foi levando a outra, mas eu percebi que chocou muito as pessoas o fato de eu ter sido um fisiculturista bem-sucedido e ter parado com o uso de hormônios e estar buscando um outro tipo de treinamento, sabe? Então, é como eu disse, eu amo o fisiculturismo
Eu participo ativamente ainda dos campeonatos, ajudo os atletas, mas eu entendo que, para mim, hoje, aos 45 anos, para os objetivos que eu tenho, o treino propriamente dito, segmentado, o treino de fisiculturismo, para mim, ele já não tem mais tanto sentido. Então, e assim, não vão achando as pessoas que é mais fácil. Pelo contrário, é como tu disse, a gente trabalha o corpo como um todo. É muito mais fácil trabalhar o corpo segmentado, porque tu não precisa usar os músculos estabilizadores, tu não precisa usar o quadril, tu não precisa usar o abdômen, tu fica sentado com o peito encostado, e de repente eu me vi fazendo um monte de coisa. Essa semana eu fui fazer uma remada, uma ponta de barra, aquela remada cavalinho em pé, e era um exercício que me dava muita pressão na lombar. E só que eu fiz o exercício de mobilidade antes. Quando eu fui fazer a remada cavalinho, eu percebi que o meu quadril estava flexionando muito mais. Eu conseguia pegar a barra mantendo a minha curvatura lombar preservada. E aí eu percebi, nossa, o meu quadril está livrando a lombar. E aí, como eu conseguia manter o quadril mais estável, eu tinha mais força para puxar sem sobrecarga na lombar. Foi assim na remada cavalinho, foi assim no agachamento, foi assim no stiff, que eu nunca fiz um stiff ao ponto de encostar a barra no chão, sabe? Então, pô, tá sendo um treino bem diferente, mas eu tô, tô muito feliz, assim, com o resultado, com a evolução, sabe? Em tão pouco Cara, tempo. e o legal é você, tipo assim, eu imagino que você no começo ficou bem desconfiado. Eu imagino que você falou, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, eu vou deixar ele vai entender. Eu preciso deixar que você passe pelo esse processo, como todos os atletas, né, que eu tenho. Assim, hoje a gente treinou aqui vários. Hoje eu estou treinando um garoto que é tipo, vai ser o próximo 9 do Flamengo, né? Um moleque é um absurdo, 17 anos, 84 quilos, musculoso, forte, um cavalo, mas sem mobilidade. O moleque teve 3 lesões posterior de coxa em menos de um ano. Eu comecei a liberar tudo. Amanhã tem um jogo, eu vou estar lá no jogo. E o moleque, ele percebeu que a mobilidade, em 4 sessões de treino, já melhorou a velocidade e a força dele. Porque um músculo, quando ele está rígido, ele tem pouca energia elástica. Então, o músculo, quando ele está mais móvel, ele acumula mais energia elástica para dissipar. O que vai aumentar logo de cara em você? Tua potência. Por isso que eu pego aqueles teus vídeos no ângulo lateral, eu coloco no software que eu tenho e eu analiso a tua velocidade. Porque se eu botar na máquina, a máquina ela é a barra guiada. Se eu botar em peso livre, eu sei justamente se o teu corpo ele está conseguindo controlar essa oscilação para frente e para trás, para um lado e para o outro. Então, esses vídeos que tu me mandou hoje, esses vídeos vão todos para o software, eu vou analisar tua velocidade, tua força, tua potência. É aqueles resultados que eu mando para você. E eu Uhum. lembrei, o interessante é que você fez um relato para mim antes da gente começar, que muitas pessoas não percebem, é o seguinte. Ele falou assim para mim, pessoal, falou assim: "Caraca, Alex, esse treino tá me dando uma fome do cacete". Por quê? Porque o Eduardo, justamente, ele treina o corpo todo dele todo dia. Ele não segmenta. Então, a necessidade calórica desse corpo aumenta. O que vai acontecer com ele? Eu vou aumentar mais a densidade do treino, eu vou aumentar mais a densidade muscular. Esse corpo vai precisar de mais energia. Músculos que eram mais trabalhados, eles se tornam igualmente trabalhados com outros músculos que não eram trabalhados, porque ele segmentava o corpo dele, e automaticamente a fome dele aumenta. Fala um pouco aí da tua fome, velho. Porra, o maior medo de um fisiculturista, assim, eu acho que vou falar por mim, é quando parar engordar, sabe? Eu entendo que eu não ia conseguir ficar gigante para o resto da vida, isso não é algo sustentável, nem numa questão de tempo e saúde, mas eu queria sempre manter o condicionamento, a qualidade muscular. Eu sempre prezei pela qualidade muscular, porque o objetivo no final, quando a gente treina por um objetivo estético, é poder visualizar o músculo, né? Poder ver aquilo, ver o músculo. E assim, tem outras questões também relacionadas à sensibilidade à insulina, né? Quando eu estou com percentual de gordura mais baixo, eu percebo que o meu corpo fica mais responsivo, eu fico mais ativo. Então, é algo que eu gosto. E essa era uma dúvida que eu tinha no início dessa mudança, porque eu falei, pô, mas agora eu não vou mais fazer leg press com 400 quilos, eu não vou
mais fazer a remada da Hammer com 4 pratos de cada lado? Como que vai ser? Eu ir ali fazer com 25 quilos de cada lado, né? Com 80% do meu peso corporal, que é o que a gente está usando hoje, e como que vai ser? Só que eu comecei a perceber que eu chegava no final das sessões, primeiro que a minha frequência ela elevava num nível que não elevava o treino, tá? Nem na série mais pesada de trabalho. Hoje eu estava fazendo terra na barra hexagonal e a minha frequência estava absurdamente alta. Eu vou até comprar um frequencímetro para começar a policiar minha frequência e tudo, para poder trazer mais dados para dentro do trabalho, sabe? Isso é bem interessante você falar, porque o treino ele tem que ser monitorado, né? A gente monitora a carga interna através do smartwatch. Aqui no, por exemplo, aqui no CT, a gente tem um sistema que a gente monitora todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então eles já chegam, fazem um check-in, colocam uma fita no braço. Essa fita já é transmitida para a tela e a gente acompanha todo o monitoramento de todo mundo que está treinando ao vivo. Então eu sei quem está sofrendo mais com o treinamento e quem está sofrendo menos. E eu vejo o grau de recuperação dele. E eu vejo se as pessoas estão trabalhando dentro da zona. Por exemplo, um treino desse que a gente fez hoje, você vai estar trabalhando entre a zona 4 e a zona 5. Você vai ter picos muito altos, que vai exigir mais de 90% da tua frequência cardíaca máxima, mas só que o importante é quando você para a tua recuperação. Então é importante você ter, isso é uma dica para todo mundo, monitorar o treino através do smartwatch. O smartwatch ou um qualquer esse Apple Watch, smartwatch, você consegue controlar, porque você faz a tua programação, digita a tua idade, tudo lá, e já é automaticamente, quando acaba o treino, já vai para o teu celular. E você consegue monitorar. Isso para mim vai ser incrível, porque eu vou conseguir administrar total. Eduardo, vamos descer um pouco a zona, tá? Vamos trabalhar um mais contínuo hoje. Mas só que o mais interessante que você me falou, que eu esqueci de falar, foi assim: você falou assim, cara, a máquina para mim era prioridade. Hoje você botou uma extensora e uma flexora, ficou chato para mim. Isso é normal, velho. Todo mundo que faz essa transição, quando tem a exigência maior, né, do corpo através dos pesos livres, essa área aqui, por exemplo, do CT, é uma área só de peso livre. Você vai ver barra, tem o tatame, tem ali o remo, tem a bike, tem as bolas, tem isoinercial, tem pesos, tem querobel, tem tudo aqui. Lá embaixo, a gente já trabalha com um pouquinho mais de máquina, mas máquinas funcionais, tipo um monocross, um crossover com Smith, uma flex extensora, duas, três flex extensoras, e também tem muito peso livre. Então, quando a gente dá essa dificuldade para o corpo, o preguiçoso, ele retrocede. O cara que quer mais, ele vai para frente. Ele paga para ver. E você foi esse cara. Porque eu lembro, Edu, que tu lá atrás agachava muito bem, velho. Há Uhum. E 10, olha isso. 12 anos atrás, eu falei, cara, o Edu agachava pra caraca. E do nada eu comecei a ver teus treinos, começou você não aparecer mais um agachamento. Um básico, um terra. Eu falei, pô, Edu só fica na máquina, grudou na máquina. E na minha cabeça eu comecei a pensar assim, cara, isso vai dar merda com o tempo. Porque é nítido. Se você trabalha um músculo mais, você achando que está trabalhando mais peitoral, mas você está trabalhando bastante ombro, com o tempo, e a tua mobilidade escapular, tua função escapular? Quem vai sofrer é teu ombro. E aí, pô, aparece artrose de ombro, problema de cotovelo, problema de joelho, artrose de quadril, tudo isso. Mas só que o cara, quando olha isso de uma forma aguda, ele, isso é besteira, vamos deixar o tempo. Só que tu vai envelhecer, meu parceiro. Uhum. Edu, eu tenho 7 hérnias, irmão. 7. Eu tenho 4 hérnias no pescoço e 3 hérnias na lombar. Teve um momento da minha vida, há uns 10 anos atrás, que eu não conseguia, até hoje. Eu faço 3, mas eu não conseguia fazer o 3. Eu comecei a ter parestesia, perder a força toda. Foi que aí minha chave virou. Que eu falei, irmão, a luta, ela, principalmente a luta de agarrar, o jiu-jitsu, ele danifica muito o teu corpo, porque a gente faz muita força isométrica com muita mobilidade. Então, com o tempo, a articulação vai detonando. Por exemplo, eu fiz essa há 3 semanas atrás, eu fiz o BMA, que é a terapia de célula-tronco nos meus dois joelhos, porque um já está com artrose.
Mas só que eu virei a chave há um tempo atrás, bicho, eu tô com 50 anos e eu me acho muito bem para 50 anos. Eu sou um cara que eu tenho 1,92 m, 110 quilos e meu percentual de gordura é bem baixo. Mas só que há 10 ou 15 anos atrás, eu percebi assim, irmão, se eu não mudar, entender que o meu core tem que ser muito forte e os meus músculos do quadril tem que ser muito forte, eu vou estar com 50 anos aleijado, irmão. Uhum, Hoje eu não tenho, hoje não, há bastante tempo, eu não tenho nenhum problema com a minha coluna. Minhas hérnias continuam lá, mas não me limitou força, não me limitou nada. Porque eu botei na minha cabeça, eu tenho que ter mobilidade. Se eu tenho mobilidade, eu produzo mais força. E quando você falou isso, cara, é a mosquinha que vem, o mosquitinho que vem que pica, peso livre. E o peso uhum. livre, ele vai te dando uma força progressiva. E essa força progressiva vai aumentando tua massa muscular. Eu lembro que tu falou assim pra mim, porra, mestre, será que eu vou conseguir ficar com aquele corpinho de praia? Falei, irmão, tu já tá. Tu já tá forte. Eu vou daqui a pouco analisar os teus vídeos que você me mandou, mas uma coisa eu queria entender. Você observou a mudança do CIBAN também, né? Isso ficou muito pertinente no mundo. As pessoas que não são do atleticismo, da performance, elas não entenderam aquele modelo de treino. Isso repercutiu muito. Foi algo também que fez uma virada de chave em você ou não, né? Ele é um Ou cara não muito, também. ele é um, assim, ele é um cara muito inteligente, né? E eu já sigo ele há bastante tempo, eu tive bastante contato porque eu sempre acompanhei o Ramon, então eu sempre acompanhei bastante o Siban e, e eu não esperava menos dele. Quando ele parou com o fisiculturismo, ele tomou atitudes que eu estava há muito tempo a fim de fazer e não tinha coragem. Eu percebi que ele foi abrindo mão daquele treino convencional e foi desprendendo parte do tempo dele para outras valências. É isso que o atleta de fisiculturismo às vezes não entende. Ele tem, sei lá, ele tem 3 horas do dia para se dedicar aos treinos, mas ele não separa 20 minutos disso para fazer um trabalho de mobilidade ou algo do tipo, né? E eu percebi que ele começou a priorizar isso. E, assim, o meu objetivo nunca foi ser como ele, até porque eu acho que eu sou quase 15 anos mais velho que ele, né? Cada Sim. um no seu tempo, mas, assim, é um cara que inspira muito e, e com certeza, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que foram influenciadas por mim através dessa decisão, né? E eu imagino a quantidade de pessoas que foram influenciadas por ele, pelo fato dele estar mostrando isso nas redes sociais. Os meus stories nunca teve tão alto, porque eu posto aquilo, os exercícios de rotacionais e tudo, e a galera está curtindo acompanhar, porque a galera está curtindo acompanhar a evolução, o processo. Eu tive a humildade de reconhecer que eu era fraco e que eu precisava trabalhar isso. Então, eu acho que a internet gosta dessas coisas, sabe? De o cara ter a humildade de dizer: peraí, eu sou like a machine, mas eu não consigo nem agachar com o peso da barra se for livre, sabe? Daí eu comecei a pensar, a priorizar outras valências e foi aí que a gente começou todo esse trabalho. Cara, primeiramente eu quero te agradecer também, porque essa mudança, quando você me mandou a mensagem, eu olhei para a cara da minha esposa e eu falei, cheguei onde eu queria chegar, amor. Porque o Edu, para quem não conhece, é minha, tipo assim, no bodybuilding é uma referência. Não tem ninguém que veio. Edu participou de 9 Olímpias, porra, 8 finais, irmão. Entendeu? É um cara monstruoso. Quando, pô, tem meus amigos, claro, né? Óbvio, vários amigos, mas o Edu é o Edu, cara. O Edu é o cara do Mister Olímpia. Eu lembro que uma vez tu tava no Olímpia, o Muzi me ligou e falou assim: o Edu tá pronto, Alex. Eu falei, eu tenho certeza disso. Aí tu perdeu num detalhe, que foi a parte dorsal ali, acho que foi o detalhe da tua escápula, alguma coisa assim, que perdeu. Pô, o Muzi tava contigo lá no palco, lá em Vegas. Aí eu falei, pô, que pena, cara, o Edu merece tanto, tal. Mas enfim, quando tu me ligou, velho, mandou mensagem, eu falei assim, eu nem titubeei, eu falei, eu tô contigo nesse projeto, irmão. Eu tô contigo nesse projeto. Sabe o mais legal, Edu? A quantidade de pessoas que tem me procurado, irmão. Mas Pô, só que que eu bacana. explico para as pessoas é o seguinte, cara, você vai ter paciência
para poder trabalhar. Você tem que ter perseverança, irmão. Você não pode desistir. Se você pensar em desistir, eu vou falar assim, parceiro, eu tenho muito tempo de experiência. Eu já mudei muitas pessoas, muitas pessoas. E ser citado por você, ser citado pelo Sardinha, ser citado pelo Balestrinho, ser citado para a galera, pelo músico, por todo mundo, para mim é uma honra, irmão. Por quê? Eu sou um doutor, mas eu não sou um doutor de laboratório. Eu sou um doutor daqui, ó, da prática, irmão. Uhum, Entendeu? Eu gosto disso aqui. Eu não gosto de ficar em laboratóriozinho medindo. Eu gosto dessa porra aqui. Isso aqui que é verdade pra mim. É quem levanta o peso, é quem arrasta, é quem treina. É o doutor mesmo, de verdade. É o cara da prática. E, bicho, a quantidade de pessoas que você influenciou, influencia com essa tua decisão e que vem atrás de mim, pô, tá sendo muito legal. Eu queria te agradecer isso, cara. Por quê? Porque tem outras pessoas sendo mudadas. Entendeu? Tem outras pessoas que, pô, pessoas chegando com miocardite, pessoas chegando com pubalgia. Pô, peguei um atleta de 1 ano com pubalgia, em 3 semanas, o cara meteu um golaço agora no Deportivo Cali, me mandou mensagem chorando. E as pessoas estão sendo influenciadas, estão mudando, estão entendendo que a performance, ela é necessária para a vida de todo mundo, não é só para atleta. A performance é para todo mundo, irmão. Se tu sobe uma escada e tu não conseguia subir, tu performou, porra. Se tu corria 500 metros e morria, tu corre 5 quilômetros, irmão, tu performou, cara. Então as uhum. pessoas estão tendo consciência que eu tenho que cuidar da minha saúde. E o shape que todo mundo fala é consequência, pô. Se eu não tiver uma boa amplitude, se eu não tiver uma boa mobilidade, se eu não puder produzir muita força, bicho, eu não Eu vou a lugar sinto que o nenhum. meu, eu sinto que o meu bloqueio era muito mental também, porque eu ficava dizendo para mim mesmo que eu não era apto a fazer esse tipo de coisa, porque era muito tempo exercendo uma atividade específica, com amplitudes limitadas, com restrições. Então, quando tu passou para mim, sei lá, um primeiro exercício e falou, eu quero que tu faça um movimento com bastante amplitude, eu falei, tá, mas eu não me sentia capaz de fazer isso, entendeu? Aí tu falou, não tem problema, pode usar o peso da barra. Aí eu cheguei na academia, tipo, eu não vou usar o peso da barra, mas eu entendi o que ele quis dizer, tipo, que a carga não era uma prioridade naquele momento, sabe? E uma coisa engraçada, como viralizou esse vídeo que eu falei, dessa mudança toda, teve algumas pessoas, porque na internet sempre vai ter os espíritos de porco, falando Sempre. que eu estava fazendo tudo isso para poder vender um produto no final, sabe? Que E produto? assim, então, aí talvez o maior beneficiado vai ser eu, porque assim, quero dizer para as pessoas que estão assistindo que é muito genuíno da minha parte, assim, isso tudo que eu estou fazendo. Eu te marco em todos os stories, falo do teu trabalho, porque afinal de contas, sozinho eu não ia conseguir fazer isso. Eu tô usando da tua expertise, da tua experiência e principalmente da tua didática para poder botar em prática isso. Mas quero dizer que eu não tenho nenhuma intenção por trás disso. Talvez um dia, quem sabe, a gente disponibilizar um material para as pessoas, justamente para poder ajudar Bom isso. mais pessoas. Mas o objetivo inicial nunca foi lançar um curso. Teve gente que falou, daqui a pouco ele vai lançar um curso. E, enfim, não é nada disso, sabe? Cara, é justamente mudar a consciência das pessoas, Edu. Eu queria também saber de você. Você teve agora a tua competição, né? Final de semana Uhum, teve o Musical Contest e teve a tua competição no final de semana anterior, né? O Eduardo Classic. uhum, E no Musical Contest também tu encontrou ali uma galera, né? O Pachaloc, encontrou o Ramon, estava na tua competição, se eu não me engano, a mulher do Ramon competiu no teu evento, né? uhum. Tal. E alguma dessas pessoas que estão no cenário, na cena ali, já chegaram para você e falaram: pô, Edu, cara, legal, eu achei legal isso que você falou. Alguém que você possa citar já falou sobre essa tua mudança? Eu fui dividir isso com o Pacho, né? Eu fui todo cabreiro falar para o Pacho, quer ver, eu vou sofrer bullying no CT. Aí, imagina, a gente tem um CT fechado onde treinam os maiores atletas que estão competindo no Mister Olímpia. E aí eu fui conversar com o Pacho, explicar para ele que provavelmente ele ia me ver fazendo outros exercícios e tal. E a reação dele foi muito bacana. Ele falou assim: Puta, que legal, cara, que bacana isso, que bom. E ele me deu um super apoio, sabe? E isso valida ainda mais essa minha certeza de que eu tomei a decisão mais certa possível.
Tenho recebido Mas muitos elogios em relação a, ao fato de eu parecer mais novo. Realmente, os hormônios era algo que me deixava mais velho, com o rosto mais androgênico, assim. Então, eu sim. percebo que eu fiquei mais slim, meu pescoço, tudo, e aquilo que eu achava que eu não ia conseguir lidar é justamente isso que as pessoas estão achando bonito. A Carol adora. A Carol foi casada com um fisiculturista, no caso eu, durante mais de 20 anos, e ela disse que eu estou na melhor fase da minha vida, talvez pelo fato de ela estar percebendo que isso está me trazendo benefícios reais, né, de saúde e outras coisas, né. Inclusive, ela pediu para fazer teu treino, né, de rotacional, né? Pediu, fez, estava toda quebrada hoje. Isso é muito bom, cara. É legal ver, mas, cara, você olha o Pachaloc, ele é um cara. Tu vê que é um cara consciente, sabe? Pô, ele é um cara. Não existe extremismo, né? Existe movimento. Você vê que é um cara, pô, tranquilo, que fala, que tá aberto a informações. É um cara interessante. Eu nunca tive. A gente tem contato ali pela rede social, mas eu nunca tive contato com ele pessoalmente, né? Vai ser um prazer conversar com ele, entender melhor, né? É um cara bem legal. O Ramon eu já vi algumas vezes no Arnold. Mas, cara, o Sardinha, bicho, o Sardinha vibrou, tá? Quando você lançou o vídeo, o Sardinha me ligou e falou assim: irmão, o Sardinha é emotivo pra caraca, me emociona pra caramba às vezes. Ele falou: meu amigo, o que você tá fazendo com o Eduardo é assim uma coisa incrível. Eu quero estar fazendo isso também, me ajuda, tal, porque o Sardinha também tem as lesões dele também. O Júlio cita toda hora o Balestrinha ali, o Cariani também falando bastante. Cara, eu fico Uhum, muito feliz, bicho, por você ter aberto essa consciência sua, entender que o corpo ele é multidirecional e que o shape, né, que a galera fala, a gente da performance, a gente entende que esse shape ele vem por um trabalho de qualidade. Você vê que eu não mudo exercícios, Eduardo. A gente não muda os exercícios, a gente muda o estímulo, né? Aí, às vezes eu acrescento, por exemplo, semana que vem, não, essa semana ainda, na sexta-feira, eu vou acrescentar mais uns 2 ou 3 movimentos interessantes para você. Por quê? Porque a gente tem que ir de uma forma progressiva. Você tem que estar motivado. E agora chegou o uhum, momento que a dopamina está gritando na tua cabeça. A dopamina é a motivação e a endorfina é a recompensa. Cara, dentro dessa live de hoje, o que mais me deixou feliz foi você falar assim: o treino de hoje eu falei para você, hoje de manhã, eu acordei, bicho, eu nem te falei. Eu acordei pensando no teu treino. Acordei, eu acho que vi, tu eu mandou uma tenho que mandar mensagem muito cedo, tu 7 me horas da chamou manhã. muito cedo, 7 e pouca da manhã, porque eu acordei, eu falei assim, cara, já vou mandar logo, porque eu tô empolgado. Aí já mandei o áudio para você. Falei, Eduardo, hoje é 70-30, irmão. Vamos pro radical. Hoje vai ser 70% peso livre e 30 máquina. A máquina é flex extensora. Acabou. Vai fazer flexão e extensão como pré-ativação e vamos cantar o pau. Vamos para dentro. Meu irmão, tu me mandou os vídeos agora. Cara, os vídeos estão incríveis, Eduardo. O teu agachamento descalço, teus pés já funcionando. Eu pedi para você evitar a rotação externa, tentar botar o pé paralelo para ter mais função dos glúteos. Você já está ajustando o pé. A profundidade do teu agachamento, a mobilidade da tua torácica, descendo, em vez de você flexionar tanto o quadril, você está mantendo o corpo mais ereto, tendo uma ação maior dos retos femorais, tendo uma ação de core incrível. Cara, é um negócio assim, e a gente está falando de 3 semanas, Eduardo. uhum. Você está falando de 3 semanas. É Eu mais ou ainda menos isso? sinto. Isso 3 semanas, terceira semana essa. Eu ainda Isso. sinto, claro, a gente está progredindo semanalmente, mas eu percebo que o agachamento livre, apesar de não ter muita carga, vai me cansando, porque vai exigindo mobilidade e vai exigindo que os músculos mantenham a estabilidade do Estabilidade. corpo ao longo da série. E aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 repetições eu sinto que esses músculos começam a trabalhar e eu sinto essa fadiga generalizada. Então, acredito que cada vez que eu me sentir mais apto, mais forte, aí sim a gente vai poder pensar em progredir. Falar, olha, Alex, agora eu acho que eu consigo progredir em carga, sabe? É Mas isso. E você eu percebo que ainda é um pouco desproporcional a minha capacidade de fazer força. Por exemplo, tem
hoje tu pediu para trabalhar com 80% do meu peso corporal. Para alguns exercícios foi fácil, para outros muito difícil, sabe? Então, assim, eu percebo que o meu corpo ainda está num processo de entender que ele precisa trabalhar como um todo. Vai chegar um momento em que eu vou conseguir trabalhar com a mesma carga todos os exercícios, sabe? Então, eu percebo ainda que, claro, está muito no início, mas é espantoso os benefícios que eu tenho visto ao longo dessas 3 semanas, principalmente pelo fato de eu estar respeitando cada etapa, cada pedacinho daquilo que tu tá Progressão. mudando é a progressão. Eu lembro que você falou, teve semana passada, acho que foi na quarta-feira, você estava ali na transição de Floripa para Curitiba. Você falou assim: Caraca, mestre, meu corpo tá, eu tô cansado, meu corpo tá cansado. Eu virei para Uhum. você e falei assim: Edu, fácil, mobilidade e cardio. Hoje é um dia que a gente vai ter que descer as cargas para poder supercompensar. Então foi um dia claro, teve um dia que eu falei assim: Cara, vai andar na areia, pô. Tu foi andar na areia à noite, lá em Foi. Floripa, lembra? Falei, faz Claro, uma pô, mobilidade na areia. o que Aí, tu mandar eu faço. não, mas o grande lance é o seguinte: o andar na areia é um trabalho proprioceptivo, pô. É um piso Uhum. totalmente instável. Você vai usar muitos músculos do pé, os músculos extrínsecos e intrínsecos e extrínsecos do pé que vai te dar estabilidade. Falei, não deixa de fazer nada. O corpo tem que ser estimulado todo dia. Faz uma mobilidade, faz um cardio. Então eu sempre faço isso para todos os meus atletas. Meu irmão, tá cansado? Vamos fazer uma mobilidade, vamos deixar esse corpo solto, faz um cardiozinho e matou o treino. Entendeu? Então, eu vou sempre respeitar o cara e a gente vai desmamando isso, tirando essa dependência da máquina e mostrando que o teu corpo ele funciona como um bloco de força. Ou todo mundo faz força, ou ninguém faz força. Então é muito interessante comentar isso, porque teve um estudo também, agora partindo para a parte científica, que saiu na revista do American College, que é a Medicine Science Sport Exercise. Eles pegaram o sujeito e treinaram os caras isolado, segmentando o corpo, né? Por exemplo, cadeira extensora e cadeira flexora. Depois de 10 semanas, o cara teve atrofia da panturrilha e atrofia dos glúteos, pô, para poder aumentar o tamanho do quadríceps do posterior. Aí você notoriamente já vê que vai gerar um desequilíbrio. E esse Uhum. desequilíbrio, quem é que vai sofrer? A articulação, pô. Porque o músculo, ele é o estabilizador secundário, é o cara que estabiliza. O ligamento é o primário, mas ele não gera contração. Se ele não tem o músculo está em desequilíbrio, quem vai sofrer é o ligamento. Aí tu arrebenta ligamento, articulação, vai arrebentando tudo. Cara, bicho, Ô assim, Alex, é assim, eu fico cansado, mas eu não fico com dor articular, sabe? É um cansaço, é assim, fadigado. principalmente na região abdominal, que está me exigindo muito, e só que não é nenhuma dor, assim, no joelho, sabe? Eu não sinto o meu calcanhar doer, não é dores articulares, é só um cansaço, assim, que é o que dá a sensação de que eu estou fazendo o que deve ser feito, sabe? E o legal, teve um dia que eu falei, logo assim nos primeiros dias, você estava treinando, eu falei assim, Edu, vamos tentar fazer descalço esses movimentos? Para você ter mais função do pé. Aí tu fala assim, caraca, eu descobri que na minha academia não pode treinar descalço. O professor veio me chamar a atenção. Aí eu falei para ele: "Ah, cara, ele assim, é que tem um aluno que falou que, ah, mas o Correia tá treinando". Eu falei: "Ué, compra uma academia e treina descalço, pô". Porra. E não, mas legal, porque eu tenho visto agora você tirando tênis, treinando de meia em exercícios básicos, que é o certo, né? Que você tem que ter a função do pé. E eu queria ter uma percepção sua. Você já treinava descalço ou nunca tinha treinado descalço, começou a treinar agora porque eu pedi? Eu Já treinava fazia com algum. aqueles, eu já tinha uma época atrás que eu gostava muito de treinar com aqueles five fingers, sabe? Que é aquela Sim, sapatilha que tem os a dedinhos. sapatilha. Isso. É, eu gostava dela porque justamente eu usava todo o pé para poder agarrar o chão e fazer os exercícios. Só que com o tempo, cara, principalmente depois que eu fui chegando na parte final da minha carreira, aí eu fui abrindo mão de todas essas. E foi aí que eu fui ficando cada vez mais rígido, cada vez mais incapaz de fazer as coisas. Cara, E olha o meu assim, cara, tênis de treinamento. Olha o meu tênis de treinamento.
Uhum, Aqui no CT, ou eu treino descalço, ou eu treino com isso aqui, ó. Olha isso. É isso aqui que eu uhum, treino. É uma sapatilha. Não consigo treinar sem ser outra coisa. É uma sapatilha que eu enrolo ela toda. Tava aqui no meu pé. E, cara, depois que eu pedi ali, você sentiu alguma facilidade na hora que eu falei assim, cara, vamos treinar descalço porque você vai ter mais estabilidade, principalmente nesses exercícios básicos, terra, agachamento. Você sentiu uma facilidade maior na execução? Cara, senti e hoje eu percebi que sem a meia eu ainda senti mais ainda, É porque a isso. meia, dependendo como ela tá esticadinha assim, tu não consegue fazer a garra com os dedos. E foi na hora que você fez Então, foi no o afundo, afundo. é. Você tirou. Porque, porque eu não estava conseguindo me equilibrar. Eu estava com vergonha, porque assim, cara, eu não consigo me equilibrar. Eu fiquei ali duas, três tentativas, aí eu tirei a meia, aí eu fiz com o pé descalço, foi aí que eu consegui ter um pouco mais de estabilidade. Mas sofri, aí eu pego, gravo o vídeo e te mando, falo, deixa o Alex avaliar. Então está no caminho, mas Mas a tem terceira pessoa que fica. série já. Tem gente que fica te olhando. Tem gente que fica te olhando na academia, treinar, fica ali olhando, tal. Fica. Mas eu estou indo mais no CT da Max, né? E o pessoal Ah, já, sim. já meio que entendeu já esse processo, assim. Isso é bom, isso é bom. Cara, Edu, a gente tá chegando à fase final aqui da nossa live. Cara, primeiramente, eu quero te agradecer muito, publicamente, tá? Por você confiar bastante no meu trabalho. É, a gente tem que entender que quando as pessoas que são pessoas que inspiram outras pessoas procuram você, é porque realmente você faz um trabalho interessante. Então, cara, de antemão, assim, dentro da minha humildade, é, agradecer a você por ter me procurado, por ter confiado essa evolução em mim, né? Isso para mim é muito bonito, muito bacana. Eu me sinto honrado. Obrigado por eu estar contribuindo um pouco nessa mudança. Claro que vamos dizer que 90% é você, porque você tem que ter a vontade de fazer, você tem que ter a motivação de fazer. 10% eu estou ali contribuindo de uma forma online, mas, cara, eu não acreditava nisso, no online. E eu estou vendo que não só você de uma forma direta, mas outros atletas que eu tenho treinado agora, principalmente fora do Brasil, né? Esse último atleta agora, que é o Daniel Geraldo, que ele está no Deportivo Cali, 1 ano de pubalgia em 3 semanas. A pubalgia dele sumiu só com exercício específico, meteu um golaço esse final de semana. Me ligou todo emocionado, agradecendo, sabe? Então, você fala assim, cara, se a gente faz um trabalho de qualidade, como eu mando todos os treinos para você com vídeo, para realmente não ter dúvida, né? Uhum. Você clica lá no exercício e já sai o vídeo direto. Cara, é um agradecimento assim carinhoso mesmo, sabe? De coração mesmo, você tá confiando essa evolução em mim. Obrigado, Pô, cara. Alex, obrigado. Eu que tenho que te agradecer, porque é muito mais do que 10%, sabe? Eu acho que é um trabalho 50-50, porque eu não conseguiria sair da inércia sem a tua didática, sem o teu conhecimento. Eu comecei a ver o cara que estava por trás dos treinos do Siban, cheguei a pesquisar ele, o nome dele, e foi um dia que eu falei, tá, mas espera aí, a gente tem esse cara aqui no Brasil, que é o Alex, e aí foi aonde eu entrei em contato contigo e a gente começou esse trabalho. Mas eu queria te agradecer demais pelo teu profissionalismo e principalmente pelo teu comprometimento, porque eu sou um cara que eu não faço nada meia boca, né? Eu quero começar e eu vou terminar. Então eu preciso ter pessoas comprometidas ao meu lado. E tu é um cara que tem muito comprometimento e muito profissionalismo, além de todo o conhecimento necessário. Então eu estou bastante feliz e me sinto super assistido por ti. Irmão, obrigado. Agradeço todo mundo que esteve aí na live, tá? Essa live mais particular aqui dentro do YouTube. A gente depois pode marcar uma mais aberta no Instagram. Eu acho que com a tua evolução, acho que a gente pode mostrar mais e mais o seu trabalho. E de uma forma direta, obrigado, cara. Eu só deixo uma frase que é corpo fraco não sustenta espírito forte. É a frase que eu uso na minha vida, ela tá bem na entrada do meu centro de treinamento.
que não adianta você ter o espírito que vai fazer que é aquilo se teu corpo ele não responde. Então, muitas vezes isso reflete muitos atletas. O cara, se não, eu consigo, eu consigo. Meu irmão, teu corpo tá fraco, tu não consegue. Tu quer, mas ele não responde. E automaticamente você percebeu isso. Você percebeu que o teu corpo tá fraco, né? Mas teu espírito é forte. E agora você está igualando isso. O espírito forte com o corpo forte. Obrigado aí, rapaziada. Quer deixar um recado final Bom. aí, Edu? Não, essa frase nunca fez tanto sentido para mim, cara. Eu acho que as pessoas têm que buscar aquilo que faz elas felizes. A gente tem que desapegar um pouco do julgamento das pessoas em relação às nossas tomadas de decisão. Eu passei a vida toda tentando atender um padrão de julgamento, de corpo que eu considerava ideal, mas chega um determinado ponto, como eu disse lá no início da live, a minha versão do passado que deu certo não é a que vai me levar para o próximo nível. Então, às vezes, a gente tem que desapegar de algumas coisas, estabelecer prioridades e, principalmente, confiar no processo, né? Porque a partir do momento que tu confia no processo e se dedica em cada etapa, tu vai ter o resultado e a adesão que tu necessária para conseguir o resultado, né? Então, eu estou bastante contente aí, espero que as pessoas tenham curtido e tenham absorvido alguma lição disso tudo aí. Obrigado, galera. Boa noite para todos, tá? Espero vê-los o mais breve possível. Tamo junto, Eduzão. Forte Valeu, abraço, pessoal. Valeu! valeu, Alex.